Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e hoje eu vou explicar para você o que você pode fazer caso esteja sofrendo um assédio no trabalho. Eu sou psicólogo, meu nome é Eric Ferreira e tenho muita experiência no ambiente organizacional. E vou trazer aqui algumas dicas do que você pode estar fazendo caso esteja passando por situação de assédio, seja ele qual for, dentro do ambiente de trabalho. Então, para começarmos, é importante a gente saber o que realmente é assédio. Então, de maneira breve, eu vou trazer aqui apenas o conceito de assédio. Assédio é toda ação, conduta ou comportamento reiterado, praticado no ambiente organizacional. Eu quero que vocês prestem atenção nessa palavrinha aqui, reiterado, que vai significar repetição. Ou seja, para que aconteça uma situação de assédio, é preciso que haja a repetição. É preciso que a situação aconteça mais de uma vez. Mas isso não significa que você tem carta branca para cometer uma atitude assediadora ao menos uma vez. Não, não. Caso ela ocorra uma vez, vai se enquadrar dentro de danos morais e não dentro de assédio. É uma violência psicológica que causa danos profundos à saúde mental do trabalhador. Então isso aqui é muito importante, porque vai adoecer aquele trabalhador, que vai desenvolver um quadro de ansiedade, de depressão, de esgotamento físico e mental. E aqui é tão delicada a situação, porque quando o trabalhador adoece dessa forma, a gente não vai conseguir ver. Diferente de um acidente de moto, que a pessoa vai lá, se acidenta, quebra a perna, a gente consegue ver. Mas quando a pessoa está com depressão do seu lado, você não consegue ver, não consegue diferenciar, não consegue saber o que ela realmente está sentindo. E esse fenômeno pode ocorrer de maneira sutil. Sabe como é que o assédio vai acontecer? Com piadinhas, com brincadeiras. A pessoa vai falar, ai, leva na esportiva, é só uma brincadeira aqui entre a gente. Mas muitas vezes as brincadeiras podem magoar o outro. Por exemplo, apelidos pejorativos. Eu chamo o meu colega de bucha, mas é um apelido comum. Tanto ele me chama de bucha, como eu chamo ele de bucha. Então não é assédio, Eric? Olha só. A gente chama as pessoas por um apelido e nunca perguntou pra ela como é que ela se sente. Se ela se sente incomodada ou não. Ah, ela leva numa boa? Ok, mas a partir do momento que ela leva numa boa, isso abre margem para que você queira chamar outra pessoa pelo mesmo apelido, que aqui no exemplo é de bucha. E aí possa ser que essa outra pessoa não vai gostar. E assim sim você vai estar cometendo assédio. E é até importante também a gente prestar atenção na seguinte situação. Você e seu colega têm uma intimidade. Então, um chamar o outro de bucha é algo comum para vocês, que vocês levam numa boa. Mas agora imagina o cliente, que não tem muita intimidade, e vê você tratando seu colega dessa maneira. Não vai ser de bom tom, não vai ser muito ético também no ambiente de trabalho. Então, cuidado com o apelido que você chama a pessoa. Essas pessoas, ela tem nome. Chame sempre que possível pelo nome. E se eu chamar de meu amor, de meu anjo, também não é de bom tom, gente. Vamos ter cuidado com os apelidos que a gente chama os nossos colegas. E continuando então aqui, antes da gente falar sobre o que você pode fazer caso você esteja sofrendo assédio, é importante a gente diferenciar o assédio de um conflito. É importante a gente saber o que não é assédio no ambiente de trabalho. Muitas vezes vamos passar por algumas situações que achamos que é assédio, mas às vezes é apenas um conflito no trabalho. Quer um exemplo? Olha só. Tem gente que vai gostar do café com açúcar, como é meu caso, e tem gente que vai gostar do café sem açúcar. Então quer dizer que se a empresa fizer só uma garrafa de café com açúcar, ela vai estar cometendo assédio com aquela outra pessoa que prefere o café sem açúcar? Não, gente. Por mais que isso dê briga, por mais que isso dê discussão no local de trabalho, isso vai ser um conflito. Outra coisa que o pessoal costuma muito confundir com assédio é a cobrança de trabalho. Ser cobrado pelo trabalho que a gente faz é um direito do nosso chefe, é um direito do nosso supervisor, do nosso patrão.
E tá tudo bem, mas é importante saber como cobrar. Por exemplo, eu tenho uma frase aqui. Eric, o relatório que você fez não está em nosso padrão. Tá errado. Preciso que você arrume e me entregue até hoje à tarde. Olha só que frase, né? Curta e grossa. Não tem um por favor, não tem um obrigado, nenhum por gentileza. Mas essa frase aqui não vai ser assédio. Eu cometi um erro e estou sendo cobrado por esse erro. E o meu supervisor está na sua razão. Em nenhum momento aqui nessa frase ele me xingou, me humilhou, me desrespeitou. Então tome cuidado como você interpreta a situação, porque a pessoa pode dizer A e você ouvir B. Você pode ouvir essa seguinte frase e sair achando que a pessoa lhe assediou, que a pessoa foi grossa com você, entre outras coisas. Aqui eu dou uma atenção, porque quem está em posição de liderança tem que saber se comunicar com assertividade, tem que saber se comunicar bem, e nem todo mundo sabe. Então aí vale a pena investir em capacitação de liderança, principalmente no requisito de comunicação, para se comunicar melhor dentro do ambiente de trabalho. Outra frase aqui que a gente pode ouvir e achar que é assédio, mas não vai ser assédio. Seguinte frase: Eric, você errou. Ao invés de passar a compra no débito, passou no crédito. E agora o cliente está aqui reclamando. Vamos prestar mais atenção nas coisas. Eita, né? Aí você ouve assim, vamos prestar mais atenção nas coisas, a pessoa te chamando a atenção. E você já fica magoado. Nossa, tô sofrendo assédio. Mas não. Essa cobrança feita dessa forma aqui não é assédio, gente. Mas ele falou, vamos prestar mais atenção nas coisas, na frente dos meus colegas, chamou essa atenção na frente até mesmo do cliente, mas não vai ser assédio, porque ele vai estar cobrando e ele tem um direito de cobrar que o seu trabalho seja feito. E além de ser feito, que seja bem feito. Mas vai ter situações em que realmente vai ser assédio. Por exemplo, a seguinte frase que eu trago aqui para vocês. Eric, você errou de novo. Ao invés de passar comprando no débito, passou no crédito. Você tem sido bastante incompetente ultimamente. Vamos prestar mais atenção nas coisas, pelo amor de Deus. Olha só, então aqui eu trago uma palavra, incompetente. Eu estou chamando aquele funcionário de incompetente, seja feito de forma privada, seja feito de forma exposta para os colegas na frente do cliente. Aqui sim, nessa situação, a gente vai considerar assédio, porque ele está ali humilhando, degradando a sua imagem, lhe chamando de incompetente. Agora que a gente viu aqui algumas diferenças do que é assédio e do que não é, lembrando que nesse vídeo eu não estou me aprofundando tanto nas características de assédio. Se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo falando de características de assédio, que às vezes a gente acha que nem é e é, e de características de assédio que a gente acha que é, mas não é. Então comente aqui embaixo se você quer um vídeo assim. Mas vamos lá, então digamos que, ok, eu sei o que é assédio, eu sei que não é conflito, mas o que que eu posso fazer? Bom, uma coisa que você pode fazer é reunir provas do assédio. Anotar com detalhes toda a situação de assédio sofrida, com data, hora e local. Ao dia, segunda-feira, dia 25, às 10 horas da manhã, aconteceu tal situação no ambiente. Tire prints de conversa. Se a pessoa manda áudio, guarde aqueles áudios. Deixe tudo documentado. É muito importante você reunir provas, porque a partir do momento que se abre uma denúncia de assédio, vai haver uma investigação. E aí você vai precisar provar que aquela situação realmente aconteceu. Outra atitude que você pode ter é buscar ajuda de colegas. Mas atenção, gente. É buscar ajuda de colegas que você confia, que você sabe que vão estar dispostos a te ajudar. Não é falar com aquela pessoa que você sabe que depois vai estar fofocando por aí. Porque eu aposto que no seu trabalho você conhece alguém assim, que tá falando de todo mundo pra você. Mas se eu te falar, vai ter algum momento que ela vai falar de você para as outras pessoas. Então, quando você buscar ajuda de colegas, procure aquelas pessoas que realmente possam lhe ajudar.
Mas uma atitude que a gente pode ter, buscar orientação psicológica sobre como se comportar para enfrentar determinada situação. Porque quem sofre assédio, quem é humilhado, muitas vezes vai ter medo. Medo de se expor, medo de denunciar, medo das consequências que essa denúncia pode lhe causar. E aí, como você vai lidar com tudo isso? Como é que você vai cuidar de si? Por isso que é muito importante ter um apoio psicológico. Comunicar a situação ao setor responsável, ao seu superior, hierárquico, ao recursos humanos ou até mesmo à ouvidoria. Se seu colega de trabalho comete assédio com você, como é que os superiores vão saber se não forem comunicados? Não vão saber. A atitude vai continuar acontecendo. Ai, Eric, mas quem comete assédio comigo é o meu próprio chefe. Bom, dependendo da empresa, dependendo da organização, o seu chefe pode ter um superior, pode ter o setor de recursos humanos, pode ser que haja uma ouvidoria. Então, antes mesmo que haja uma denúncia, é importante você comunicar a situação. Porque, como eu falei, muitas vezes a pessoa vai estar praticando assédio e não sabe que aquela atitude que ela tem é uma atitude assediadora. E algumas coisas podem ser resolvidas sim ali na conversa, na mediação, sem necessariamente que seja feito toda uma denúncia, que vá para o julgamento, que vá para um juiz. Muitas vezes basta a gente se comunicar com o outro. Comunicar para nossos chefes que algumas coisas acontecem e nos causam danos. E comunicar para o outro que as atitudes dele nos adoecem também. A comunicação é fundamental para resolver esses conflitos de assédio no trabalho. E por último, gente, aqui um ponto que eu trago para vocês é cuide da sua saúde mental. Tenha autocuidado com você. Vá para uma academia, não tem como? Vá fazer uma caminhada. Arrume um tempo para cuidar de você. Se você não arrumar um tempo para cuidar de você, do seu físico, do seu mental, da sua saúde, o seu corpo vai arrumar. Uma hora você vai desenvolver uma doença física, você vai parar tudo, vai ter que correr para o hospital. Por quê? Porque seu corpo arrumou o tempo para cuidar de você, já que você não arrumou um tempo para cuidar dele. Gente, resumindo aqui esse vídeo. Estude o que é assédio. Se você acha que está passando por assédio, vai estudar a fundo o que realmente é assédio, para que você tenha convicção e mais força para correr atrás dos seus direitos. Aprenda a diferença entre conflito e assédio. Não confunda os dois. É muito perigoso, é muito estreito uma relação de um com o outro. Muitas vezes vai ser só um conflito que com uma conversa a gente resolve. Então veja quais são essas diferenças. Você não consegue saber se é conflito ou se é assédio? Converse com quem sabe. Procure uma ajuda de quem entende mais sobre o assunto para lhe acompanhar nesse caso. Reunir todas as provas, prints, e-mails, testemunhas, o máximo de provas que você puder. Busque ajuda, seja de quem for, de uma pessoa de confiança, de uma pessoa que realmente pode lhe ajudar. E cuide de si. Essas são algumas atitudes que a gente pode ter para enfrentar uma situação de assédio no nosso ambiente de trabalho. Se você está passando por isso e precisa de um apoio profissional para cuidar da sua saúde mental, eu estou aqui para lhe ajudar. Comente nesse vídeo, mande uma mensagem que eu vou estar disposto a lhe responder e lhe ajudar no seu caso. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like. Tá com alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, deixa aqui o seu comentário que eu vou estar observando. Valeu e até a próxima!